Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região, mais perto de você. Hoje vamos falar sobre uma palavra que é muito pronunciada, mas precisamos pensar melhor sobre o seu significado nos dias de hoje. Solidariedade. Quer saber mais? Acompanhe agora no programa Questões. – 2012 já está chegando ao final e é principalmente nesta data, em clima natalino, que as pessoas se mostram mais solidárias para com os próximos. A nossa equipe veio até o centro de Divinópolis para saber se as pessoas já fizeram alguma ação solidária. A gente sempre faz. A hora que a gente vê, porque a gente não só ajuda, como sempre precisa também. Então, tem que dar o troco. Faço doações a cursilhos da Igreja Católica, né? E sempre ajudando, procurando ajudar o possível, né? Eu quase tenho essa oportunidade assim, de levar alguma coisa, mas a minha palavra amiga eu levo, entendeu? Igual Vila Vicentina, sabe? Presídio, sim, a gente leva. Porque eu acho importante, eu preocupo muito. Porque quando eu vou na vila, as pessoas ficam assim, vem cá, vem conversar, vem conversar. Então, eles sentem o carinho da gente. Tem pessoas que falam assim, minha família colocou que não veio aqui nem um dia me visitar. Então a gente vai lá, leva um abraço, é mais que um presente. Ser solidário é perceber o outro, é se perceber como fazendo parte de um grupo, né? Ou de um coletivo. A solidariedade ele é uma ferramenta que nós temos, né, de promover junto com as outras pessoas bons encontros, felicidade, boas relações. Existem diversas possibilidades de ações solidárias que vão além de bens materiais, como explicam os entrevistados. Existem aquelas pessoas que trabalham em movimentos, em associações, como a solidariedade, mais no sentido mesmo da ajuda àquelas pessoas, ajuda material mesmo, àquelas pessoas que necessitam, que é uma atitude que merece o nosso respeito, né? Mas para além disso, outras ações solidárias também são importantes no sentido de ser solidário com o outro, no sentido de ouvir o outro, no sentido de estar atento ao outro, no sentido de respeitar o outro como sujeito. É um momento que a gente tem também de ter um contato com as pessoas, com o público, de uma forma muito mais rica e muito mais feliz. Uma forma de ter essa relação junto com as outras pessoas que proporcione felicidade, carinho, cuidado, outras perspectivas que possa potencializar na vida dessas pessoas um desenvolvimento muito maior do que ela poderia ter estando sozinha. E para iniciarmos a discussão aqui em nosso estúdio, estamos com a presença de Frei Leonardo Pereira, professor da pós-graduação na FUNED-UENG, e Márcia Helena Batista, professora do mestrado profissional em desenvolvimento regional. Solidariedade. Como podemos pensar nessa palavra nos dias de hoje? Como podemos pensar no significado de solidariedade? Para nós pensarmos em solidariedade, é importante que nós possamos entender que nós vivemos num modelo de sociedade, que é uma sociedade capitalista, né? E que o advento desse modelo, que a gente vive os resultados, as resultantes dele, o processo desse modelo hoje, né? No ápice, numa fase mais avançada, gerou, no início, um conjunto de problemas sociais, um conjunto de questões sociais, né? Aguçou e definiu situações de grupos, de classes, lugares sociais, desigualdades, né? Formas de exploração, etc. E, a partir daí, essa mesma sociedade provocou reações de várias instituições, né? E dos próprios cidadãos no que se refere a enfrentar
esses problemas. E também como decorrência, né, dos acontecimentos que essa própria sociedade apresenta, né, um conjunto de revoluções que vieram, revoluções políticas, né, depois da Revolução Francesa, em função de enfrentar mesmo, né, a turbulência que a Europa estava vivendo, que a França estava vivendo e que outros países, né, vão sofrer as resultantes, os desdobramentos dessa experiência, dessa revolução, chamada Revolução Liberal, naquele momento, né? A França também vai apresentar um movimento, que era o movimento solidarista, né? E essa ideia da solidariedade era justamente para estabelecer uma certa ordem na desordem. Vem as ideias de igualdade, né, fraternidade. Eram lemas da Revolução, né, que na prática nós sabemos que não foram propriamente aplicados, mas enfim, era uma bandeira que se levantava para enfrentar uma outra sociedade que estava se desconstruindo, que era o chamado antigo regime. Se a gente for pensar no mundo atual, a gente poderia entendê-lo, né? Hoje estamos já no início de um novo século, mas como podemos entender esse mundo hoje? Ele é um mundo solidário, é um mundo que, de certa forma, assolado por esses aspectos que você disse, né, uma instituição mais densa do capitalismo, de processos de diferenciação social, de segregação, que acabam trazendo, né, tolhindo a solidariedade. A gente, olhando o mundo de hoje, percebemos que muita coisa que nós estamos presenciando vem de uma mentalidade quase assim, já descoberta antes de Marx, né, do homem como quase que o lobo do homem, explorador, e que não tem nada de solidário. Infelizmente, eu diria, é a face perversa da sociedade que mostra o seu rosto ainda hoje, apesar de nós termos sinais de esperança também. Todo esse conjunto de tensões, conflitos, contradições, formas de exploração e as desigualdades postas e explícitas, né, dessa sociedade, elas se apresentam hoje em conjunturas de crise do próprio modelo. A gente viu aqui recentemente a crise de 2008, né, que começa nos Estados Unidos e é um efeito em cadeia no mundo inteiro, numa sociedade que hoje é globalística, globalizada, uma crise do trabalho mundial, que já vem acontecendo desde as transformações mais recentes desse modelo, né, de sociedade, que alguns chamam de um modelo neoliberal, o novo liberalismo, né, que vai ficar pronto. Esse modelo que a gente vive hoje, que a gente está vivendo, inclusive, as crises dele, ele se estabelece no final do século XX, lá 1900, década de 80 do século passado, por exemplo. Obrigado. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre solidariedade. Sou Funédio Eng, sempre eu sou Funédio Eng. Educação superior se faz com pesquisa, extensão e ensino de qualidade. A FUNED é parecida com a gente, preocupada com o futuro, realmente uma proposta coerente. Sou Funédio Eng. Voltamos com o programa Questões e hoje estamos falando sobre solidariedade. Bom, continuando a nossa discussão, quais são os principais dilemas, né, que enfrentamos hoje para se construir uma sociedade, um mundo mais solidário? Como eu disse, por exemplo, a crise do mundo do trabalho gerou um desemprego estrutural, que a gente chama estrutural. E isso diminui. Desemprego estrutural é aquele que é decorrente das mudanças do próprio modelo, não é conjuntural. Né? Ele é fruto, por exemplo, da incorporação de novas tecnologias. E aí os postos de trabalho formais, eles vão diminuindo. Né? Então você tem um contingente de trabalhadores que antes estavam no chamado pleno emprego, eles vão ser colocados numa condição de não trabalho.
E é claro que isso gera problemas sociais muito intensos, não é? E esses problemas, eles vão se apresentar nas cidades, porque é uma sociedade que é industrial e urbana. Então, esse tipo de sociedade capitalista ele tem uma característica, um traço distintivo de ser urbano-industrial, né? Claro que tem a relação com o campo rural, mas é uma sociedade que vai se fazendo cada vez mais urbana. Então, a ocupação e o uso das cidades por esse contingente de pessoas que não mais estão incorporadas nos postos formais de trabalho, é claro que isso vai gerar problemas nesse espaço urbano, nessa vida urbana. Né, Márcia? Inclusive, aí a gente podia pensar, sem ser assim saudosista, as relações que aconteciam no mundo rural, né? Ali havia uma solidariedade muito maior do que a gente encontra nas grandes cidades, né? Imaginemos massas sobrantes, o pessoal debaixo dos viadutos, o pessoal julgado aí no mundo, né, das drogas, todo um tipo de pessoas que a gente, eu diria, não tem mais aquela sensibilidade de acolher. Também era muito mais fácil na zona rural, né, de tomar conta dessas pessoas, né, do que hoje, que são multidões, né, julgadas por aí. E nós temos condições econômicas, né, financeiras, tecnológicas para isso. Se não fazemos, às vezes, é por falta, eu diria assim, de mobilização, de uma consciência ética que nos levaria, não é, a uma solidariedade mais profunda que, então, com inteligência, com a nossa razão, com a nossa técnica, nós poderíamos achar soluções e saídas. Nós vivemos num mundo em que o consumismo, em que o individualismo são valores muito fortes. E, nesse sentido, há uma carência muito grande de solidariedade, de companheirismo, uma carência muito grande de ações que sejam, de fato, coletivas, né? Na maioria das vezes, nós somos impelidos a agir de acordo com os nossos próprios interesses, de acordo com os interesses imediatos, né? Pelo imediatismo mesmo. É isso que alimenta a engrenagem do mundo capitalista em que nós vivemos, né? É o imediatismo, é o individualismo, é o consumismo. A gente vê diversas comunidades que realizam a prática solidária, a gente tem no cotidiano nosso, assim, relações de afeto, relações de cuidado, que estão a todo instante presentes na gente. O problema é que elas não são tão vinculadas quanto as outras formas que a gente vê na sociedade, como a miséria, a violência, a degradação social. E a solidariedade, ela nega tudo isso. Uma atitude solidária diante do outro, diante das necessidades do outro, significa você ter que negar também os seus interesses individuais, significa ter que negar também os seus interesses que são imediatos. E como nós somos impelidos ao imediatismo e ao consumismo, ao individualismo o tempo todo, há uma carência muito grande de solidariedade. Há mais de 20 anos, os Correios desenvolvem um projeto solidário chamado Papai Noel dos Correios, que atende 15 cidades de Minas Gerais. Nessa ocasião de Natal, nos meses de novembro e dezembro, os carteiros perceberam um aumento no fluxo de correspondências endereçadas ao Papai Noel, Polo Norte, Polo Sul. As crianças pediam presentes, pediam empregos para os pais, os pedidos eram os mais variados possíveis. Então os próprios carteiros começaram a apadrinhar essas cartinhas. Só que com o passar dos anos o volume de correspondência foi aumentando muito. Então os Correios, numa iniciativa brilhante, aí, começou a disponibilizar essas correspondências para a população, no hall das agências. Agora, pensando numa outra dimensão, que é uma dimensão que eu acho que é um problema também muito sério, que é a violência e a criminalidade, que pode estar associada a esses problemas sociais, né, de condições de vida, mas também pode estar associada a outros tipos de
causas. Como podemos assim pensar, né, nesses problemas, né, relacionando eles com a solidariedade? Todas essas mazelas, esses problemas que nós relatamos aqui, mostramos que eles existem numa trajetória que já vem acontecendo e aguçados agora, são problemas que, obviamente, principalmente no ambiente urbano, repito, eles vão gerar formas de violência, vão fazer com que o crime se torne um crime organizado. Hoje a gente assiste um crime organizado que coloca o Estado em xeque. Às vezes ele se apresenta mais organizado do que o próprio Estado, na capacidade que o Estado tem institucional de se apresentar como uma força institucional, política, para poder garantir o que a gente acabou de dizer. Então, eu diria que, de fato, a gente tem a violência que é decorrente dessas questões sociais todas. Mas a gente tem também já, eu diria que contemporaneamente, talvez seja um fenômeno contemporâneo, essa coisa do banditismo, essa coisa do crime que se fez organizado e que tem, inclusive, uma rede, se constitui como uma rede não só nacional, mas internacional, como um grande negócio, portanto, é um segmento de mercado fortíssimo, né? Que mobiliza milhões e milhões de dólares, ou seja, então, há que se reconhecer que a gente vive, portanto, se a gente for entrar, seria um outro tema, como disse o Léo, a questão da violência, mas a gente pensar que o enfrentamento desse problema é bastante complexo, porque não é só decorrente das mazelas, dos problemas sociais, não é? Você tem aí toda uma estruturação muito forte. Quer dizer, é uma outra forma de ser e estar no mundo que, de certa forma, não nos parece tão solidária, porque acaba usando de mecanismos de opressão e de exploração da força do trabalho outro, né? De várias pessoas que vão, inclusive, viver disso. Obrigado. O programa Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre solidariedade. Volta com o programa Questões. Hoje estamos falando sobre solidariedade. Bom, nesse bloco eu gostaria que a gente pensasse um pouco assim sobre propostas que estão acontecendo, possibilidades para que nós possamos chegar a uma sociedade mais solidária. Eu acho, né, Márcia, que uma das propostas que apareceram aí ultimamente, nesses últimos 10 anos, foram os fóruns sociais mundiais. São propostas assim, aliás, não são bem propostas, são quase que sonhos que estão tentando alimentar a ideia de um mundo novo, né? Eu diria, trazer uma nova consciência de que é possível ser solidário, é preciso e é possível, né, um outro mundo. E aí a gente podia ir imaginando ações concretas, a partir das menores até as maiores, das locais, as estaduais, as nacionais, as internacionais, numa onda de solidariedade que pudesse trazer realmente uma esperança para este mundo nosso. Esse ano, 5.630 cartinhas foram recebidas, sendo que desse total, 1.350 são de crianças divinopolitanas. E hoje nós estamos aí com um volume de mais de 200 mil correspondências, né, captadas em 2011.
onde o projeto ao longo dos anos foi sofrendo uma remodelação e hoje nós buscamos atender os critérios. Qual que é o objetivo dessa campanha? É desenvolver a habilidade da escrita nas crianças, alinhado a 2 dos principais objetivos de desenvolvimento do milênio, que é uma educação básica de qualidade e todos trabalhando pelo desenvolvimento. Luiz comentou que, diferente do que as pessoas imaginam, os pedidos das crianças vão muito além de brinquedos, como carrinhos, bonecas e outros bens materiais. Nos chamou a atenção, neste ano de 2012, alguns pedidos diferentes da rotina, ao contrário que a gente espera que a criança peça brinquedos, este ano nós percebemos assim uma diferenciação nos pedidos. Por exemplo, nós recebemos cartinha onde as crianças pediam emprego para os pais, onde as crianças solicitavam algum tratamento odontológico, exame de vista, aparelhos para tratamento de saúde. E nós buscamos esses profissionais na cidade de Divinópolis e na região, e os profissionais disponibilizam gratuitamente, adotam essa criança e ofertam o tratamento. E uma dessas cartinhas foi retirada pela Maria, repórter e apresentadora da TV FUNED, em nome do pessoal do setor de comunicação da instituição, que decidiu participar do projeto mais um ano. Há 4 anos atrás, eu e a Isabela, do Laboratório de TV, a gente sentou, a gente já sabia dessa campanha que o Correio faz, das cartinhas, Cartinha Solidária do Natal. Então a gente resolveu nos unir, nós duas, para poder comprar o presente, pegar a cartinha e comprar o presente. Então a gente, no ano seguinte, a gente resolveu expandir isso para os demais técnicos do laboratório, da assessoria, do laboratório de rádio também, quem quisesse participar. Esse ano, no total, foram 10 funcionários da área da comunicação da FUNED que participaram, e a gente conseguiu arrecadar um valor montante que a gente pôde incrementar ainda mais o pedido da nossa cartinha. Se você não participou de alguma ação solidária esse ano, não se preocupe, pois ainda dá tempo. Lembre-se de que para ser solidário não é necessária uma data nem um momento certo para dar atenção e afeto ao próximo. Então, boas festas e até o próximo ano. Ótimo. E pensando então justamente nessa possibilidade de ampliação desse espírito solidário, que a gente poderia talvez chamar, como podemos empreender na dimensão econômica, política, cultural, uma forma mais, com que elas se constituam de forma mais efetivamente solidária. O Richard Sennett, quando ele falou do declínio do homem público, ele chamou atenção para a questão do público e do privado, o universal e o particular. E o que eu acho importante nós pensarmos é o seguinte, é que muito envolvidos por uma lógica competitiva e sendo recompensados sempre nessa perspectiva da disputa, sendo tratados muitas vezes mais como consumidores do que como cidadãos, a partir dessa força que ganhou aí o mercado, como a gente já mencionou. Então, o que foi acontecendo e o que se apresenta hoje muito fortemente, eu diria, numa dimensão mais política? É que a ideia do público, a ideia do coletivo, do pertencimento ao coletivo, foi sendo solapada, foi sendo desqualificada. E essa coisa do individual, da disputa, do particularismo, foi se acentuando e se sobrepondo ao sentido do público, do coletivo. Ele enxerga na cooperação, portanto, a ideia da solidariedade, uma alternativa de enriquecimento para a sociedade contemporânea. Claro que o enriquecimento a que ele se refere não diz respeito ao enriquecimento econômico, financeiro. Frei Léo, gostaria então que o senhor fizesse para nós uma mensagem final para esse período oportuno, que é o período de Natal. Eu gostaria de deixar para os telespectadores a figura profundamente solidária de um Deus que não ficou lá gozando da sua divindade, amando o Pai, o Filho, e o Filho amando o Pai no Espírito Santo, mas que veio ficar com os homens, Mas Ele está com a gente para que superemos qualquer dificuldade, qualquer problema que possa aparecer, para que a gente também possa estar com os outros em todas as suas situações, para poder levar para o outro que estiver em situação
degradante, às vezes, em situação de desespero, levaram uma dignidade e levaram uma esperança, né, para essas pessoas. Então eu gostaria, nesse tempo de Natal, né, de invocar aquele que veio não para um grupinho, não para uma religião só, porque não é refém de nenhum grupo, não é refém de nenhuma religião, ele é de toda a humanidade, para que ele ilumine os homens para serem também solidários para um mundo mais feliz. Obrigado, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e agradecer também a você que nos acompanhou em mais uma discussão. E hoje num dia especial, no dia de Natal, em que conversamos sobre solidariedade. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre quaisquer outros temas, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões e toda a sua equipe deseja a vocês um Feliz Natal e boas festas na passagem desse ano para o próximo ano. Estaremos com vocês na próxima terça-feira, dia 1º, discutindo agora o tema A Construção da Paz. Até lá, fique sempre ligado na gente, aqui na TV Alterosa.